Olá pessoal, então dando sequência à nossa aula de circuitos 1, estamos falando sobre circuitos de segunda ordem e vamos falar agora sobre o circuito RLC paralelo, né, com fonte, tá? Com fonte de corrente. Na última aula nós vimos sem fonte e agora vamos ver com fonte de corrente. Então, só uma breve revisão do que nós vimos na última aula. Nós vimos esse circuito aqui, né, que é o circuito RLC paralelo, né? Então, nesse circuito aqui, nós temos um indutor com uma condição inicial, capacitor com uma condição inicial, que foi colocado a partir de um outro circuito que não está aparecendo aqui, né? Então, esse circuito aqui ele começou em t igual a 0 mais, com essas condições iniciais, e daí nós temos que analisar o comportamento dele para t maior do que zero, tá? Como é que a gente fazia isso? Nós equacionávamos o circuito utilizando algum método de solução. Como é um circuito paralelo, é mais interessante fazer por nós, né? Então, por exemplo, se a gente quisesse pegar e analisar a corrente no indutor, IL, tá? Que é essa corrente aqui, ó, nós pegávamos e definimos esse cara aqui como sendo um nó, aqui nós definimos como sendo 0 volt, e daí a gente analisava o somatório das correntes, né? A somatória das correntes nesse nó, substituímos pelas equações auxiliares e tentávamos trocar todas essas variáveis novas que apareceram aqui pela corrente do indutor. Tá? Então, nós chegávamos nessa equação diferencial aqui de segunda ordem. Tá? Depois, se a gente quisesse, por exemplo, encontrar a tensão no capacitor, a gente fazia a mesma coisa, usava também nós, tá? Somávamos as correntes, só que no lugar de cada uma dessas correntes, a gente tentava trocar por alguma coisa que dependia da tensão do capacitor, tá? Então, tu usava alguma dessas equações auxiliares aqui, substituía ali, e daí a diferença é que aqui aparecia uma integral, né? Da gente tinha que derivar aqui, né? Derivava toda essa equação aqui, daí para tirar essa integral, e daí a gente via que a equação para a tensão no capacitor, ela fica exatamente igual à equação da corrente no indutor. Tá? A equação diferencial da tensão no capacitor fica igual à da corrente no indutor. Tá? O que muda de uma equação para outra? Muda que nós temos condições iniciais diferentes. Tá? Então, o gráfico vai ficar semelhante, né? Um pode fazer assim, por exemplo, né? E o outro pode ser que comece num baixo de zero, né? Por exemplo. Então ele vai ter o mesmo comportamento, se fosse aqui, por exemplo, é um sistema subamortecido, né? Então ele estaria oscilando, mas a condição inicial dele vai ser diferente. Então esse aqui poderia ser IL, esse aqui poderia ser VC, tá? Então ele vai começar de valores diferentes, mas o comportamento vai ficar semelhante, tá? Daí nós resolvíamos aquela equação diferencial, trocava por uma equação algébrica em função de lambda, achávamos as raízes daquela equação, né, que a gente chamava de equação característica, e dependendo da como eram os lambdas, né, podia ser lambdas diferentes, lambdas iguais ou lambdas complexos, daí ele vai dar uma dessas três equações aqui, tá? Que daí vai dar um gráfico diferente, um comportamento diferente, tá? Daí basicamente era essa abordagem ela é igual para todos os circuitos de segunda ordem, tá? Então a ideia é basicamente a mesma. O que nós vamos ver agora, nós vamos ver o circuito, aquele mesmo circuito da última aula, só que com uma fonte decorrente, tá? Então vamos lá, circuito RLC paralelo com fonte. Então nesse circuito a única diferença é que nós vamos ter então uma fonte decorrente desse lado aqui, tá? Por que não uma fonte de tensão? Porque se eu colocar uma fonte de tensão aqui, o que vai acontecer? Eu vou aplicar uma tensão constante no indutor. Tá? Se eu tiver uma tensão constante no indutor, a integral de um valor constante, né? Porque a gente sabe que a corrente no indutor ela é igual a 1 sobre L, a integral da tensão sobre o indutor, né? Mais uma corrente inicial. Então, se a gente colocar uma tensão constante em cima do indutor, esse cara aqui vai dar simplesmente uma reta, né? Tá? Considerando que ele está partindo de zero. Então, vai ser simplesmente uma reta e a corrente no capacitor ela vai ser zero, né? Porque não vai estar... A gente sabe que, olha aqui, a corrente no capacitor ela é derivada da tensão. Então, se eu botar uma tensão constante, não vai ter corrente no capacitor, ok? Então, por isso que a gente não coloca uma fonte de tensão nesse circuito aí, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma análise que a gente fez na última aula. Então, sempre a gente precisa primeiro encontrar as condições iniciais, quando não é fornecido, né? Utilizando a mesma abordagem, né? O indutor vai virar um curto-circuito, o capacitor vai virar um circuito aberto, e daí a gente, se tiver uma chave, por exemplo, né? A gente considera um torno curto ou capacitor de circuito aberto, encontra as condições iniciais, aí troca a chave de posição e daí analisa para t maior do que zero, tá? Aí a gente vai achar as condições iniciais e depois vai equacionar o circuito, tá? Como eu já tinha comentado, isso aqui é um circuito paralelo, então é interessante a gente pegar e analisar esse cara aqui por nós, tá? Então a gente vai considerar como sendo um nó, um nó grande aqui em cima, né? Porque aqui tem uma emenda do fio, chega a 3 fios, e aqui também. Só que aqui, ó,
esses dois nós aqui estão conectados por um fio, então ele é um nó apenas, tá? Então a gente analisa as correntes que estão entrando e saindo nesse nó. Diferente do circuito da última aula, aqui nós temos uma corrente entrando, tá? Então nós temos aqui o IS, que é a corrente da fonte, que ela sai daqui e entra nesse nó. Então nós temos uma corrente entrando e o IR, o IL e o IC saindo desse nó, tá? E daí o que nós queremos? Nós queremos, por exemplo, encontrar a corrente no indutor. Então a gente vai tentar trocar todo mundo aqui por alguma coisa que dependa da corrente do indutor. Nem a gente fez na última aula. Então, a corrente no resistor é VR sobre R, né? Tensão do resistor sobre a resistência. Corrente do indutor já está pronta aqui, ó, né? Já está exatamente como a gente precisa. Corrente do capacitor, ela é a derivada C vezes dVc dt, né? A derivada da tensão, tá? Só que isso aqui é um circuito paralelo, né? Então, todas as tensões são iguais, ok? Então, no lugar desse VR e desse VC, nós podemos trocar por VL, tá? Que é a tensão no indutor, tá? Então, vai ficar VL e VL. Só que o VL, pessoal, é LD e DT. Então, aqui dentro nós vamos colocar LD e LT, tá? Então, vai ficar LD e LT aqui, e aqui dentro LD e LDT, ok? Daí nós vamos multiplicar tudo isso aqui por 1 sobre LC, né, para cortar esse L daqui, tá? Esse L daqui, tá? E daí nós vamos chegar naquela mesma equação que nós vimos na última aula, né? Se vocês virem aqui, ó, isso aqui é a mesma equação, tá? É a mesma equação que nós vimos na última aula. Só qual que é a diferença? A diferença é que apareceu um termo constante aqui, tá? Apareceu um termo constante que nem a gente viu no circuito RLC série com fonte. Também aparecia lá uma constante, tá? Que tem a ver com o valor final, tá? Nós vamos ver na sequência. Então, depois, para analisar a tensão do capacitor, também é a mesma coisa, encontrar as condições iniciais, equacionar o circuito, utilizando algum método de solução. Tá? Aqui é tudo igual, tá, pessoal? A mesma análise, tanto é que quando a gente resolve os dois, a gente aproveita essa mesma parte aqui, porque até a resolução da equação diferencial, os lambdas são iguais, né? Então, isso já facilita bastante para nós, tá? A diferença é agora, né? Porque nós queremos a tensão no capacitor, tá? Que é a tensão em todo o circuito, tá? Então, quando a gente faz essa troca pelas equações auxiliares, vai aparecer um VR, um VL e também o VC. Só que nós queremos somente o VC. Então, no lugar do VL aqui, nós temos que trocar por VC, ok? Então, a gente vai trocar por VC aqui dentro, ó. E no lugar do VR vai vir VC. E daí tem uma integral aqui, né? Que nós temos que tirar esta integral. Como é que a gente faz? A gente pega e deriva, tá? Então a gente deriva essa equação para tirar a integral, tá? E daí o que vai acontecer? Aquela constante, pessoal, que apareceu aqui, ó, vocês estão vendo que antes na corrente do indutor também aparecia essa corrente IS, tá? Quando eu derivar essa equação, o IS ele vai acabar sumindo, tá? E vai aparecer zero desse lado, tá? Então o que significa isso? Que o IS não interfere na tensão no capacitor, tá? Então, ele não vai interferir na tensão do capacitor quando o T tender a infinito, tá? Porque esse valor que aparece aqui, ó, está relacionado com o valor de infinito, tá? Quando ele tende ao infinito, tá? Então, aqui eu só vou deixar no formato padrão e vocês vão ver que essa equação aqui, ó, essa parte da equação é igual à da tensão da corrente do indutor, tá? Então, essa equação aqui é igual à corrente do indutor. Só a diferença é que aqui é igual a zero e lá é igual a IS sobre LC, tá? Então, essa é a principal diferença. Por isso que, como essa equação desse lado aqui ó, é igual nos dois circuitos, os lambdas serão iguais, tá? Porque é a resolução da equação característica dessa parte da equação aqui que nos dá os lambdas, né? Que são o lambda 1 e lambda 2, lá que vão dar os valores das exponenciais, tá? Então, essa aqui é idêntica à resposta sem fonte. Então, se vocês compararem as duas equações, né, a única diferença é esse termo aqui, tá? Então, a única diferença é esses termos aqui e as condições iniciais, né? Que para a corrente no indutor vai ser igual a I0 e nós precisamos da derivada de L em zero. E a do capacitor é V0 e a derivada em zero, tá? Beleza? Então, é essa a diferença entre as duas. Então, pessoal, como é que eu faço para solucionar essa equação aqui? É só para relembrar do que a gente viu lá no circuito RLC série com fonte. Então, nós temos a equação diferencial, como a gente já está acostumado, e apareceu agora um termo constante aqui, porque isso aqui é um número, né? Uma constante, tá? Então, o que muda? Muda que o formato, o tipo da equação-resposta, ele vai ter que também possuir um termo constante. Então, ele tem aquele termo que é uma constante vezes uma exponencial na lambda t,
que é comum a todos os circuitos, só que quando tiver uma constante, aqui também tem que ter uma constante na resposta, tá? E essa constante é o valor final da variável que a gente está analisando. Então aqui é IL de IL, né? Então vai ter que ter um IL de infinito. Se fosse VC, seria um VC de infinito, tá? E esse VC de infinito, ou IL de infinito, a gente calcula analisando o circuito, lá trocando o capacitor para um circuito aberto e o indutor para um curto-circuito, tá? Então nós vamos pegar essa equação aqui, derivar, fazer a derivada primeira e a segunda, tá? Lembrando que quando eu derivar isso aqui, como isso aqui é uma constante, na derivada primeira e segunda não aparece o IL de infinito, tá? Então eu vou pegar essas derivadas e eu vou substituir aqui, né? Onde eu tenho o IL e onde eu tenho a derivada, tá? Então fazendo essa substituição, ó, vocês vão ver que vai aparecer o E o A e a exponencial, né? Em todos os termos, tá? E nesse último aqui, como eu não derivei o IL, né? Ele vai aparecer o IL de infinito aqui dentro, tá? Então, esse A vezes E na lambda T, ele é comum a esse termo aqui e esse termo aqui. Então, eu posso colocar ele em evidência, tá? E dentro desse parênteses vai aparecer, então, a nossa equação característica, tá? Que a gente viu já antes, ok? E o nosso IL infinito apareceu aqui. Então, isso aqui tem que ser uma igualdade, pessoal, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse... Como esse termo aqui ele depende de lambda, tá? Não tem nada do outro lado da igualdade que dependa de lambda, tá? Então, eu quero pegar e igualar todo esse termo aqui. O que eu vou fazer? Então, eu vou pegar essa parcela aqui, que vai ser tem uma constante de um lado e constante do outro. Então, eu quero igualar essas duas constantes. Quando eu igualar essas duas constantes, ó, vai ficar que eu vou acabar cancelando esse LC aqui, ó, tá? Então, o IL infinito é quanto? IS, tá? E daí eles vão se cancelar esses dois termos se eu fizer IL de infinito igual a IS, tá? Por isso que a gente diz que o valor infinito é igual a IS, que aparece também lá na análise que eu já comentei, né? Trocando por um curto e por um circuito aberto os elementos, tá? E daí, como esses dois termos zeraram, né? Eles se anularam um ao outro, isso aqui do lado esquerdo tem que ficar igual a zero, tá? Então, o que está dentro do parênteses aqui tem que ser igual a zero também. Porque esse termo, como eu já comentei, isso aqui não pode ser igual a zero. Porque senão ia zerar a corrente, tá? Então, o que está dentro da igualdade tem que ser igual a zero. Isso aqui é chamado de equação característica, tá? Por isso que a equação característica, pessoal, não depende desse valor aqui, ó, tá? Não depende dessa constante, ela depende apenas da equação em si, tá? Da parte esquerda, da parte que está na esquerda da equação. Ela que forma a equação característica, tá? Então, eu vou pegar essa equação característica aqui, vou trocar as derivadas, então, é como se eu pegasse e trocasse as derivadas por lambda. Se eu tiver uma derivada segunda, eu troco por lambda ao quadrado. Se eu tiver uma derivada, eu troco por lambda. E se eu não tiver nenhuma derivada, eu só troco pela constante, tá? Então, isso aqui ó, é a equação característica que nós temos que resolver, tá? Então, aplicando Bhaskara aqui, nós vamos ter duas soluções, tá? E essa solução aqui ela é diferente para o circuito série e para o paralelo. Tá? Vocês veem que as constantes mudaram. Lá tinha um L sobre R e aqui tem 1 sobre 2RC. Tá? Beleza? Então, esses lambda aqui vão vir aonde? Dentro da exponencial. Tá? E na mesma história de antes, né? Como apareceram dois lambdas, indica que existem duas soluções. Tá? Por quê? Porque é um sistema linear. Então, aqueles dois lambdas lá, eles vão formar então uma resposta que é a soma de duas exponenciais. Tá? Então vai aparecer um A1 vezes um lambda 1, mais um A2 lambda 2, mais um valor final. Tá? E daí aqui são os dois lambdas. Se eu tiver lambdas diferentes, vai ser só exponencial pura, tá? Mais uma constante. Se for os lambdas iguais, vai ser duas exponenciais, e uma delas multiplicado por t. Okay? Para que isso? Para que continue sendo duas exponenciais que eu não posso agrupar. Tá? Se não tiver o t, eu vou agrupar as duas e vai virar um sistema de primeira ordem. A gente sabe que não é verdade. E quando tiver a raiz complexa, vai dar um e na alfa t, né, que é a parte real, vai aparecer aqui, e a parte imaginária vai ser a frequência que vai aparecer dentro do seno e cosseno. Tá? Tudo isso mais o valor final. Tá? Então, o ômega d é a frequência natural amortecida, o alfa é o coeficiente de amortecimento, e o ômega zero é a frequência natural. Tá? Então, esse sistema ele vai formar três respostas bem diferentes, né? Superamortecido, então, é com as exponenciais puras, ele ele demora mais para chegar em regime, tá? Depois o criticamente amortecido é quando ele está trocando, né, de uma exponencial para uma senoide, tá? E o subamortecido é quando eu tiver um seno oscilatório, tá? Ok? Então todos eles vão convergir para o valor final, tá? E esse valor final aqui, ó, pessoal, é o IL de infinito, tá?
ou VC de infinito se for uma equação para tensão, tá? Beleza? Então vamos fazer esse exemplo aqui só para pegar e mostrar para vocês. Então aqui nós temos um circuito que ele tem uma chave, tá? Então antes da chave em t igual a zero ela fecha, então antes de t igual a zero ela estava aberta, tá? Então se ela estava aberta, nós tínhamos corrente passando por esse resistor aqui, tá? Depois que a gente fechar essa chave, esse resistor vai ser eliminado, né? Porque a corrente vai passar pelo curto aqui, e daí vai mudar a corrente que eu vou passar para essa parte do circuito, tá? Então vamos fazer lá na prancheta para ficar mais fácil de visualizar, porque na mão vocês veem mais detalhes, eu tenho mais liberdade para mostrar os detalhes, tá? Então tá, feito.